Amém? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 9, a partir do verso 37. Lucas 9, 37, nós vamos ler até o verso 43, e depois nós vamos pular para o 46. Amém? Vamos ler a cura de um jovem possesso, depois nós vamos ler uma pequena discussão entre os discípulos de Jesus acerca de quem era o maior no reino dos céus, e por fim, o Senhor vai responder o questionamento de João. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, verso 37, 9, 37, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Jesus. Verso 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, os nossos olhos e ouvidos para a Tua palavra. Senhor, ministra essa palavra ao nosso coração, que ela seja palavra cortante, Senhor. Senhor Deus querido, que ela modifique, Senhor Deus, a nossa vida, modifique, Senhor Deus, o nosso caráter, que essa palavra toque, Senhor Deus, no profundo da nossa alma, Jesus. Meu Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Queridos, quando estamos distantes da dor, quando estamos distantes de algo que está acontecendo, por exemplo, do outro lado do mundo, ou quando ouvimos alguma pessoa chorar, alguma pessoa sofrer pela perda de um ente querido, quando vemos alguém chorando e sofrendo por qualquer motivo que seja, se nós não estivermos juntos, se nós não conhecermos, se nós não tivermos uma experiência semelhante, aquela dor parece que está alheia a nós. Aquela dor parece que não nos atinge, parece que não é conosco. Porque se nós nos deixássemos ser levados por todo aquele que chora, por todo aquele que algum dia sofre uma opressão, algum dia nós presenciarmos ou vermos nos jornais pessoas sofrendo, pessoas que choram, mães que sofrem, pessoas que perdem entes queridos, se nós fôssemos sofrer por tudo aquilo que nós vimos, nós não sairíamos de casa, nós não acreditaríamos mais nas outras pessoas, aconteceria conosco o que já é profetizado, em que o amor no nosso coração se esfriaria. E é o que realmente tem acontecido hoje. Nós estamos vendo
a maldade se multiplicar, estamos vendo os problemas se crescerem à nossa volta, e parece que nós, de alguma maneira, nos anestesiamos, nós ignoramos muitas vezes esses problemas, porque nós sabemos que não podemos receber ou não podemos abraçar esses problemas para nós, porque se nós fizéssemos isso, nós não suportaríamos viver, nós não suportaríamos caminhar, nós não suportaríamos estar louvando a Deus sequer, porque de alguma maneira nós criamos defesas, nós criamos barreiras, colocamos essas barreiras para que a gente pudesse de alguma maneira estar na presença de Deus ou estar junto com outras pessoas e nos sociabilizarmos. O Senhor Jesus, por onde passava, pessoas iam atrás dele, pessoas cercavam Jesus, pessoas estavam em volta de Jesus, e em muitos momentos a palavra de Deus fala que ele se compadecia dessas pessoas. Em momentos a Bíblia diz que Jesus tinha íntima compaixão. Quando Lázaro morreu e que Jesus viu a situação em que estava aquela família, a Bíblia diz que Jesus chorou pela perda do seu amigo. Ou seja, Jesus se compadecia daquelas pessoas, Jesus tinha compaixão, Jesus amava aquelas pessoas. E ter compaixão é a mesma coisa que sofrer junto. Ter compaixão é a mesma coisa que sentir a mesma dor que a outra pessoa sente. É ter altruísmo, ou seja, se colocar no lugar daquela pessoa e sentir as mesmas dores, o mesmo choro, o mesmo pranto que aquela pessoa sente. E ter a compaixão de Deus, sentir a compaixão que Deus sente, só é possível se nós vivermos debaixo do trono da graça de Deus. Não é possível sentir essa compaixão, esse amor tão profundo que Deus sente por nós, por outra pessoa, se nós não tivermos experimentado esse amor na nossa vida. Se nós, em primeiro lugar, não tivermos reconhecido que somos necessitados dessa compaixão. Eu não posso entregar para alguém aquilo que eu não recebi. Eu não posso dar para alguém aquilo que eu não experimentei. E é aí que o Evangelho é algo tão tremendo e tão sobrenatural. Porque a partir do momento que nós reconhecemos que precisamos, que nós necessitamos do amor de Deus na nossa vida, o Senhor coloca esse mesmo amor no nosso coração. A partir do momento que nós reconhecemos que somos carentes, somos necessitados, precisamos desesperadamente da compaixão e da misericórdia de Deus na nossa vida, o Senhor nos capacita a amar aqueles que estão na mesma condição que nós. O Senhor nos capacita a amar aqueles que estão perdidos. O Senhor nos capacita a amar aqueles que estão distantes de Deus. O Senhor nos capacita a abraçar aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, aqueles que algum dia estiveram sentados ao nosso lado e já hoje não estão vivendo uma vida de pecado, uma vida distante, uma vida de promiscuidade. O Senhor nos capacita a amar essas pessoas, o Senhor nos capacita a amar aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que não querem saber de Deus, que, se for possível, matariam aqueles que amam a Deus. O Senhor nos capacita a amar essas pessoas. E isso é sobrenatural, porque aquilo que é pregado no mundo é que se fizerem comigo o mal, eu tenho que devolver o mal em troca. É que se aquela pessoa fez o mal, ela precisa sofrer mais ainda, para que ela veja que o que ela fez é errado. E esse texto que lemos fala a respeito de
ou melhor, 3 situações. A primeira delas mostra a incapacidade dos discípulos, a inoperância dos discípulos perante um jovem que estava sofrendo, de um jovem que estava sendo atormentado por espíritos malignos, estava vivendo uma vida, junto com a sua família, uma vida destruída. E aquele pai desesperado, vendo as obras que Jesus fazia, vendo os frutos que existiam na vida de Jesus, ele se aproximou dos discípulos, assim como Jesus se aproximou daquela figueira e procurou fruto nela. Mas naquele momento, os discípulos não puderam fazer nada por aquele menino. Ah, Jesus! Quantas vezes nós nos aproximamos de homens que nós consideramos de Deus? Quantas vezes nós colocamos as nossas esperanças em homens, esperando que aqueles homens nos retribuam e nos abençoem e modifiquem as nossas vidas? Quantas vezes nós colocamos o nosso coração em filosofias, em pensamentos, acreditando que esses pensamentos e filosofias mudem a nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança numa libertação que não é de Deus, colocamos a nossa esperança em algo que não vai nos trazer fruto, em algo que não vai nos dar nenhum retorno? Esse homem foi confiando de que os discípulos dariam os mesmos frutos de Jesus. E a realidade é que é isso que Deus espera de nós como discípulos. O Senhor espera que aqueles que são discípulos de Jesus deem os mesmos frutos. Aqueles que são discípulos de Jesus sejam conhecidos por ter o caráter, a postura, a mesma ousadia que Jesus teve. O Senhor quer que as pessoas olhem para nós e vejam: aquele ali se parece com Jesus. Aquela ali é uma mulher de Deus, porque se parece com Jesus. Queridos, nós só conseguimos andar em espírito, nos mover no reino dos céus, nos mover em comunhão com esse Deus, se nós conseguirmos amar aqueles que estão sofrendo. Só conseguimos se nós formos movidos também de íntima compaixão por aqueles que estão em privação, por aqueles que estão em lutas, por aqueles que estão em dificuldades. Porque esse é o sentimento que Deus tem por nós, quando nós nos aproximamos de Deus, com choro, com pranto, com dor, com tristeza. O Senhor se compadece de nós com íntima compaixão. O Senhor olha para nós com amor. O Senhor olha para nós com misericórdia. O Senhor olha para nós e quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa história, quer mudar o nosso coração, quer nos dar um coração segundo é o coração dele, tirar de nós o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, apagar todas as feridas que possam existir na nossa vida. Ele quer passar um bálsamo, o bálsamo de Gileade, bálsamo que cura, o bálsamo que transforma, e quer nos fazer um novo homem e uma nova mulher. O Senhor quer fazer tudo isso conosco, mas nós achamos que andar no reino, andar e se mover nesse reino, é ir para cultos. Nós achamos que se mover nesse reino é cumprir regras, é fazer parte de um grupo chamado igreja, em que nós vamos todo domingo, pela manhã ou à noite, e ali nós conhecemos pessoas legais e sorridentes, e essas pessoas oram por nós às vezes. Não. O Senhor não está querendo que você faça parte de um clube. O Senhor não está querendo que você faça parte de um grupo que é reconhecido como cristão. O Senhor quer que você seja filho e embaixador do reino dele aqui nessa terra.
você tem autoridade de Deus, autoridade concedida pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. E nenhuma outra autoridade é superior a essa autoridade que Deus tem constituído sobre você. Os seus discípulos são reconhecidos pelos seus frutos. E eu te pergunto, que frutos nós temos dado? Que frutos nós temos apresentado para Deus? Que frutos você tem apresentado diante de Deus? Esses discípulos nos revelam, nos mostram que eles andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham pleno conhecimento de quem era Jesus. Eles andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham a intimidade que nós precisamos ter com Jesus. E eles viveram algo sobrenatural. A Bíblia diz que anterior a esse evento, estava o Senhor no monte, com Pedro, Tiago, João, e ali houve a transfiguração do monte, e eles viram algo sobrenatural, eles viram maravilhas, eles viram o próprio Senhor Jesus com o seu rosto resplandecente, e eles desceram, creio eu, animados, porque experimentaram, tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, viram algo que poucas pessoas viram na terra, ouviram coisas que poucas pessoas escutaram, estiveram ali em intimidade com o Senhor Jesus, e eles falaram: agora sim, nós temos intimidade com Jesus, nós somos diferentes daqueles outros discípulos, nós somos pessoas que agora, eu creio eu, podemos abrir até a nossa própria igreja, Fábio. Eles desceram animados, só que não conseguiram expelir demônios. Ou seja, não são as nossas experiências particulares, não são as nossas experiências pessoais que vão determinar qual é a autoridade que nós temos no mundo espiritual. Porque a autoridade no mundo espiritual já nos foi concedida. A autoridade no mundo espiritual já nos foi dada. O que nós precisamos é tomar posse de toda essa autoridade para nós. E eles começaram a discutir entre si acerca de quem seria aquele que poderia ser o maior, ou aquele que assentaria à direita ou à esquerda de Jesus, aqueles que estariam mais próximos de Jesus, em outras palavras, aqueles que seriam os mais íntimos de Jesus. Eles começaram a discutir acerca disso, ou seja, quem seria o maior no reino dos céus, o mais famoso, o mais conhecido, o que tem mais intimidade, o que escuta mais a voz de Deus, aquele que consegue entender mais o coração de Deus. E eles começaram a discutir. E o interessante é que a Bíblia fala que Jesus sabia o que se passava no coração deles. Talvez por fora você esteja falando: não, eu não estou falando isso, não estou discutindo isso, porque eu quero tomar aquela posição. Talvez você esteja falando: não, longe de mim, querer tomar o teu lugar, longe de mim querer impor as minhas regras, longe de mim querer tomar tal atitude, mas Deus conhece o que se passa no teu coração. Deus sonda o nosso coração. Deus sonda e conhece a intimidade do nosso coração. Isso quer dizer que Deus sabe aquilo que nós pensamos. Deus sabe quais são as intenções do nosso coração. Deus sabe qual é a sua intenção quando você chega na igreja e que você vê alguém tocando, ou que você vê alguém pregando. Deus sabe. Quando você se aproxima de alguém, Deus sabe, Deus está vendo.
qual é a tua intenção. Deus sabe qual é a tua motivação para fazer a obra, qual é a motivação que você tem para vir à igreja, qual é a motivação que você tem para se aproximar da sua família, qual é a motivação que você tem para casar, qual é a motivação que você tem no coração. Deus conhece, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo, Deus enxerga tudo. E talvez por fora as pessoas estejam dizendo, deixa ele num canto, deixa ele no gelo, deixa ele de lado. Porque ele não se enquadra nas nossas regras, porque ele não se enquadra na nossa maneira de ser, porque ele não se enquadra na maneira de falar, mas Deus conhece o teu coração e Ele está vendo se ela é boa ou não. Deus está enxergando, queridos. Deus está vendo e te olhando como discípulo dEle, como servo dEle. O que tem te motivado na obra de Deus? Nós lemos aqui hoje o texto de Hebreus 11, que é um texto que eu me alegro muito, porque eu vejo o quão dispostos eram aqueles homens para servirem a Deus e viverem pela palavra de Deus. E eles não estariam elencados ali se a intenção do coração deles fosse uma intenção má, se fosse a intenção de que o nome deles fosse engrandecido, de que o nome deles fosse exaltado. Mas nós devemos pensar, acima de tudo, que o nome do Senhor cresça e que nós diminuamos. Que o nome do Senhor seja exaltado e que o nosso nome seja diminuído. Aqueles homens estavam entrando em guerras, em conflitos, para saber quem seria o maior. E não é muito diferente do que acontece hoje. Hoje nós vemos homens, pastores, homens de Deus, servos do Senhor, discutindo com outros homens de Deus, buscando para ver quem é o maior. Tentando ver quem é o mais reconhecido. Quem tem o seu nome mais falado. Quem tem o seu nome mais pronunciado, mais lembrado, top of mind, quem é o melhor, quem é o que mais lembrado por todos. Hoje, há essa guerra velada, essa guerra em que nós talvez não enxerguemos, mas em que cada um quer se mostrar melhor, fazer mais, operar curas, operar milagres, não para que o nome do Senhor cresça, mas para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele se espalhe, para que o ministério dele seja reconhecido. Mas quando Deus quer usar, queridos, quando Deus escolhe usar alguém, quando Deus escolhe trabalhar na vida de alguém, Ele escolhe aqueles que têm o coração como de uma criança. O Senhor escolhe aquele que tem um coração simples, aquele que tem um coração puro, aquele que não tem o coração contaminado com as coisas desse mundo. Quando Deus escolhe usar, Ele escolhe usar pessoas assim. E o Senhor Jesus coloca uma criança no meio deles e fala, olha, quem não receber o reino dos céus como esse menino aqui, como essa criança, não vai ser maior, vai ser menor. Ou seja, se você quer ser o maior no reino dos céus, seja como uma criança. E o que é ser como uma criança? Uma criança, ela acredita, ela tem fé naquilo que os seus pais dizem. Ela acredita naquilo que os seus pais falam para ela. Eu te pergunto, será que nós estamos tendo fé naquilo que Deus fala a nosso respeito, igreja? Será que nós, igreja, estamos acreditando de verdade naquilo que Jesus fala sobre nós e na autoridade que o Senhor tem concedido para nós? Ou seja, se somos como crianças, se somos como meninos diante de Deus, nós precisamos trazer no nosso coração e ter a mesma fé que as crianças têm nos seus pais. Acreditar que os seus pais vão proteger, acreditar que os seus pais que o nosso Pai vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos orientar, vai nos dar a direção. Se não tivermos um coração como esse, não seremos o maior. Às vezes nós falamos que temos fé, saímos da igreja cheios de fé, ouvimos uma palavra abençoada.
Mas aí chega na nossa casa, nós enfrentamos a nossa realidade. Aqueles homens desceram do monte cheios de esperança, cheios de fé, alegres por terem visto um grande milagre, mas quando chega na realidade, querido, aí é que o negócio fica feio. É como o irmão que canta: Senhor, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro, me quebra, Senhor. Lembra da música? Eu quero ser... Não vou cantar não, senão vou humilhar o irmão. Mas, quando chega a primeira provação, quando chega a primeira luta, ele fala que quer ser quebrado, ele fala que quer que o Senhor faça o vaso de novo. Mas quando chega a primeira luta, ai meu Deus, sai correndo. Não, isso é demais para mim, Senhor, não aguento isso não. Então, se nós quisermos ser moldados novamente, se nós quisermos ser transformados novamente, nós precisamos estar dispostos a seguir, a andar na direção que o Senhor quer que nós andemos. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para ser moldado por Deus, para ser transformado por Deus, para que o Senhor nos faça conosco aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos. Porque é muito bom, amados, é muito bom ver Deus trabalhar na nossa vida, é muito bom ver Deus fazer coisas novas em nós, é muito bom ver Deus transformando coisas na nossa vida e a gente olhar para trás e falar: olha, Deus me ajudou, cheguei até aqui, Deus fez coisas assim na minha vida. É maravilhoso. E esse é o caminho que Deus tem para nós. Essa é a direção que o Espírito Santo tem nos conduzido, o Espírito Santo quer nos conduzir, que o Espírito quer conduzir a sua igreja, num caminho de transformação, de mudança, onde nós somos simplesmente instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos ser como meninos, precisamos ter fé. Em segundo lugar, nós precisamos ser puros, para sermos e recebermos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter a pureza de uma criança. A Bíblia diz que tudo é puro aos olhos do puro. A realidade é que hoje nós somos tão alvejados, tão afrontados com a nossa realidade de fome, de tristeza, de miséria, onde nós enxergamos tanta coisa ruim no mundo, onde nós enxergamos pessoas com uma lógica que afronta a graça de Deus, com pessoas que afrontam a misericórdia de Deus, e que nós chegamos na igreja com o nosso coração cético, endurecido. E nós andamos na rua, nós andamos e vamos no dia a dia, trabalhar, vamos estudar, vamos viver a nossa vida normalmente, e acabamos nos contaminando, nos sujando, nos enlamecendo. Ficou difícil agora, no meio da lama. Parece que nós não conseguimos nunca nos limpar. Parece que nós não conseguimos sair do mesmo lugar, como se estivéssemos presos numa areia movediça. É que quanto mais nós tentamos sair, mais nós afundamos. Porque se nós tentarmos sair dessa areia movediça pelos nossos próprios esforços, nós vamos afundar cada vez mais. Mas se você pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida, se você pedir para que o Senhor te purifique, que o Senhor te limpe, que o Senhor te lave, Ele vai estar pronto a fazer isso. Ele vai estar pronto a te abençoar nisso. Às vezes nós não andamos no reino dos céus. O reino dos céus parece que não se move, porque nós queremos viver uma vida de impureza, de imoralidade, de infidelidade. E de uma hora para outra queremos ser os maiores crentes que o mundo já viu. Ou seja, vivemos uma vida que na realidade não reflete aquilo que Deus quer que a gente viva. Ou seja, vivemos uma vida na prática que é diferente da vida teórica que nós queremos ter. O próprio apóstolo Paulo falou que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer.
Ou seja, parece que nós nunca conseguimos colocar em prática a bênção de Deus, ou seja, não conseguimos abençoar, porque estamos preocupados com a nossa reputação, estamos preocupados com aquilo que vão pensar de nós, estamos preocupados com aquilo que as outras pessoas vão ter de julgamento a nosso respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridinho, bonitinho do Senhor. Se você quer ver o reino dos céus se expandindo, a última coisa que você tem que se preocupar é com a sua reputação. A última coisa que você tem que se incomodar é com aquilo que as pessoas vão pensar a teu respeito. Você precisa se preocupar mais com aquilo que Deus pensa a respeito de você. Com aquilo que Deus pensa sobre o que você está fazendo. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua família. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Quando você se preocupar menos com você e se preocupar mais com Deus. Se preocupar mais com o reino dos céus. Se preocupar mais com aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer que você chegue, aonde Deus quer que você abençoe. Ontem nós passávamos um filme aqui muito interessante, em que alguns jovens, eles se reuniam, oravam, e acontece isso até hoje. E eles entravam no carro e falavam, vamos a algum lugar que o Espírito Santo nos dirigir. E ali, no meio da rua, onde quer que fosse, eles oravam pelas pessoas. Eles oravam por pessoas carentes, por pessoas necessitadas, e um milagre acontecia. E o milagre tem acontecido hoje, os milagres têm acontecido hoje, têm seguido aqueles que creem. Mas enquanto nós ficarmos entre quatro paredes, enquanto nós ficarmos voltados para nós mesmos, enquanto nós pensarmos que o Evangelho é simplesmente vir para a igreja e ouvir uma boa palavra no domingo, esses sinais não seguirão a nossa vida. O Senhor tem uma transformação a fazer no nosso coração. Que não cantemos, que não sejamos pessoas que cantam simplesmente da boca para fora, Senhor, eu quero ser como criança. Mas que possamos cantar de verdade, Senhor, eu quero ser como criança, Senhor. E estar dispostos a experimentar essa transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida. A criança tem fé, a criança é pura. E terceiro, a criança fala a verdade. Um dos maiores erros que cometemos hoje é achar que amar alguém é evitar de falar a verdade para aquela pessoa. Talvez nós conheçamos pessoas que estão andando em direção a um abismo. Pessoas que estão andando em direção ao pecado, à escuridão. E estamos vendo homens de Deus falando para aquelas pessoas que as ama, mas que em nenhum momento as adverte que o caminho que elas estão tomando é um caminho de morte. Se nós amamos alguém, nós não queremos que essa pessoa caia de um precipício. Se nós amamos alguém, nós não queremos que essa pessoa morra. Se nós amamos alguém, nós a alertamos que o caminho dela é um caminho de morte, é um caminho que ela não vai se salvar, e que ela não vai alcançar os seus objetivos com seus próprios esforços. Se amamos alguém, nós precisamos falar que Jesus é o Senhor da vida dela, quer ser o Senhor da vida dela, quer ser aquele que cura, aquele que restaura, aquele que transforma, e a partir desses sinais, essa pessoa vai crer no Senhor. A criança fala a verdade. A criança às vezes nos deixa numa situação embaraçosa. Meu filho ainda não está nessa idade, mas quando nós tentamos viver uma vida dentro de casa, diferente daquela que vivemos fora de casa, as crianças nos entregam. Que nem o irmão que falou, a criança que falou, papai, a gente podia morar na igreja, porque na igreja o senhor é totalmente diferente do que o senhor é em casa. Na igreja o senhor não bate na mamãe, na igreja o senhor não briga com a mamãe. Na igreja o senhor sorri para todo mundo.
Então, que possamos ter realmente o coração de uma criança, um coração sincero, um coração que fala a verdade, um coração que é puro, um coração que não traz em si a falta de fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você já viu como tem pessoas que enxergam maldade em tudo? Existem pessoas que, em qualquer situação, quando você fala alguma coisa para elas querem descobrir o que está por trás daquilo que você fala. Ou seja, aquilo que você fala sempre tem ele acha sempre que tem uma segunda intenção. Você fala, Deus te abençoe, ele já tem me abençoado. A todos nós. Ou seja, acha que tem uma segunda intenção por trás do Deus te abençoe, acha que tem uma segunda intenção quando você fala alguma coisa para ela. Ou seja, a pureza já se perdeu. Ou seja, o coração já não está mais puro. Já viu tanta coisa ruim, já viu tanta coisa acontecer, já viu tanta coisa errada acontecer na vida que já perdeu essa pureza. E o Senhor fala que nós precisamos confiar, nós precisamos nos liberar, nós precisamos ser como uma criança para sermos grandes nos reinos dos céus. João então arremata no verso 49 de Lucas 9. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Queridos, qual é a sua atitude quando você encontra alguém, você que serve a Deus na casa do Senhor, quando você encontra alguém que é mais usado do que você, quando você vê alguém em que aparentemente ele tem mais autoridade espiritual do que você, esses homens se achavam os reis da cocada preta. Eles faziam parte de um grupo seleto. Eles andavam junto com Jesus. Eram discípulos de Jesus. Viram a transfiguração do monte. Viram Jesus multiplicar pães e peixes. Viram Jesus fazer grandes coisas. Aí um dia eles encontram um homem que era desconhecido. Um homem que o nome dele não estava nos jornais. Um homem que não aparecia na televisão. Um homem que não dava grandes conferências. Um homem que não tinha agenda lotada para ir em grandes cultos e em grandes concentrações. Mas ele tinha tempo para estar junto com aquele que estava aflito, com aquele que estava oprimido. Ele tinha tempo para estar junto com aquele que estava sofrendo. E a Bíblia é clara que diz que esse desconhecido, esse anônimo, utilizava um nome para operar tudo aquilo. A Bíblia diz que ele fazia milagres, ele expulsava demônios no nome de Jesus. Ou seja, uma pessoa totalmente desconhecida dos discípulos, não fazia parte daquele grupo, estava expulsando demônios no nome de Jesus. Como pode uma afronta, uma pessoa que sequer conhecia Jesus, uma pessoa que sequer tinha intimidade que eu tenho com Jesus, como pode esse homem estar falando de Jesus? Como pode esse homem estar fazendo milagres no nome de Jesus? Se Deus usasse a nossa lógica, nós estaríamos perdidos. Como pode? Isso nos mostra algumas coisas, isso nos revela algumas coisas. A primeira é que não importa quem você seja, não importa de que família você é, não importa se você é conhecido na igreja ou não, o que importa é que Deus ainda assim quer te usar. Deus ainda assim tem oportunidade de trabalho para você. Podem ter fechado milhares de vagas de emprego aí fora, mas no reino dos céus sempre vai ter vaga para trabalhar.
Sempre vai ter vaga para orar por alguém. Sempre vai ter lugar para você abençoar a vida de alguém. Sempre vai ter oportunidades para você ser instrumento de Deus na vida de alguém. Sempre, sempre vai ter. E é dessa maneira que o reino dos céus se move. Se move de pessoas que muitas vezes são desconhecidas. Se move por pessoas que o nome delas muitas vezes não é lembrado nas redes sociais. Se move por pessoas que muitas vezes são esquecidas, que muitas vezes são desamparadas, mas que carregam dentro de si o temor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus na vida delas. E elas conseguem dar, entregar de tudo aquilo que têm recebido do Senhor. Deus te conhece, sabe o caminho que você trilhou até chegar aqui nessa noite. Deus sabe por que caminhos você passou até chegar aqui. Deus sabe por onde você tem andado. Talvez você seja anônimo na igreja. Talvez você tenha entrado aqui hoje e ninguém tenha apertado a sua mão. Talvez não tenham olhado no seu rosto e te dado a paz do Senhor. Talvez você tenha ficado enfurecido com isso, porque não te reconheceram como cristão. Mas Deus te conhece e sabe o que você tem passado. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua mente. Deus sabe por que caminhos você trilhou. Porque você pode ser desconhecido pelos homens, mas você é conhecido diante de Deus. Você é reconhecido diante dos céus. Os anjos te conhecem. O Senhor te conhece. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor te conhece. Às vezes nós queremos um pouco desse reconhecimento. Estou aqui há 5 anos nessa igreja. Ninguém nunca me chamou para fazer parte do ministério de oração. Eu oro tanto dentro da minha casa. Meu Deus. Cheguei aqui, já tem 1 ano que eu venho nessa igreja aqui, ninguém nunca pediu meu telefone para me ligar. Jesus, me ajuda com essa igreja aqui que é só prova. Porque o pastor fala tanto lá de amor, mas até hoje ele não veio me dar um abraço, não sabe onde eu moro. Não veio na minha casa, não veio comer aqui o meu acém com carne seca, sei lá, que você gosta. Carne seca o irmão gosta, né? Amém. Jerimum, né? Aleluia. Queridos, Deus nos conhece, amados. Isso já é suficiente. O Senhor sabe aquilo que nós temos vivido. Ontem eu pensava que na época em que eu me converti, eu sofri um conflito muito grande, porque eu via as pessoas falando de uma maneira, as pessoas se portando de uma maneira, e eu não conseguia ser como elas. E eu queria ter esse conhecimento, e eu no ônibus uma vez conversando com um rapaz, o Jason, não é o Jason amigo do Fred Krueger, é o Jason, não fez filme de terror ele não. Eu conversando com o Jason, e falei, Jason, cara, é muito difícil para mim, que eu não consigo. E ele falou, cara, tenha paciência. E eu me lembro como se fosse hoje, ele falando, tenha paciência, tenha calma. Porque a vida de fé é dia a dia, é dia após dia. Mas nós queremos ver o milagre de Deus acontecer rapidamente na nossa vida. Nós queremos que Deus faça logo rápido todas as coisas. Que Deus bem que podia fazer isso aqui em 2 horas, em 1 hora, e Deus realmente pode, porque Deus pode, Ele é Senhor de tudo, Ele é soberano. Mas existe um tempo determinado por Deus para que as coisas aconteçam. Existe um tempo que Deus escolheu para te abençoar, o tempo que o Senhor separou, o tempo que o Senhor preparou para você. Esse homem, ele era um anônimo, ele era um desconhecido dos discípulos, ele era um desconhecido daqueles homens que eram íntimos de Jesus, daqueles homens que subiam para o gabinete de Jesus. Eles eram desconhecidos,
Ele era desconhecido desses homens, mas ele conhecia Jesus. Ele já teve uma transformação que aconteceu na vida dele. Alguma coisa aconteceu na vida desse homem que o impulsionou a fazer coisas no nome de Jesus. Ou seja, o entendimento dele era maior do que aqueles que estavam próximos de Jesus. Talvez você conheça pessoas que estão há 10 anos, 20 anos na igreja, que é crente há trocentos anos, que você, desde que se tem por gente, sabe que aquela pessoa é crente. Mas talvez você tenha mais entendimento das coisas do reino dos céus, das coisas espirituais, do que aquele que já está há 20, 30 anos na igreja. Por isso que nós não podemos rejeitar aquelas pessoas que chegam há pouco tempo e que começam a caminhar com Deus. Porque essas pessoas chegam com o coração puro. Por isso que muitas vezes nós cantamos, nós falamos, olha, Senhor, nos leva de volta ao primeiro amor. Porque no primeiro amor nós temos o coração puro, nós acreditamos que tudo é festa, que todas as pessoas já foram transformadas, que, poxa, ninguém mente mais na igreja, não tem mais fofoca, isso aqui não existe na igreja, fofoca, não existe mentira na igreja. Então a gente é iludido, a gente entra nessa de achar que todo mundo é bonzinho dentro da igreja. E daí a gente se decepciona, daí a gente chora, daí a gente vê que o pastor João Paulo ele não é tão santo assim quando ele está dirigindo. Daí a gente vê que quando... Aquela irmão está lembrando meus pecados aqui. Sai para lá, irmão. Tem que ser usado por Deus. Vou contar, não tem segredo, né? Estava dirigindo com esse irmão aqui, o irmão estava me dando a carona, eu falei, irmão, pode pegar aqui nessa contramão aqui, que Deus vai te usar aqui. Pode pegar aqui, que aqui o pastor está mandando. Na época não era pastor, né? Tá perdoado, né? Eu falei, irmão, pode pegar essa contramãozinha aqui, que o Senhor é com a gente. Queridos, Deus, até me perdi aqui, Fábio. Esse homem não fazia parte da panelinha. Esse homem não fazia parte daquele grupinho, dos íntimos, dos escolhidos, dos separados, dos suprassumo. Eles não faziam parte daquele grupo. Ele não fazia parte daqueles que eram os escolhidos do Senhor. Mas ele tinha mais intimidade com Jesus do que aqueles discípulos. Enquanto aqueles discípulos estavam brigando para ver quem era o maior, eles não conseguiram expulsar um demônio. E aquele homem que era um desconhecido conseguiu realizar a obra do Senhor e trazer libertação na vida de um homem. Talvez você não faça parte do grupo dos escolhidos, dos ungidos, dos intocáveis. Mas o Senhor está te vendo e Ele sabe da sinceridade do teu coração. Deus está vendo a tua fidelidade a Ele, não ao homem. Deus está vendo os momentos em que você sai da sua casa com antecedência e chega na igreja cedo para poder servir ao nome dEle. Deus está vendo os momentos em que você se levanta e pega a sua Bíblia e vai orar, e vai ler a Bíblia. Deus está vendo. Deus está vendo quando você busca aprender, busca se aperfeiçoar, para tocar aqui em cima, para estar oferecendo a Deus um perfeito louvor. Deus está vendo tudo isso, Deus está enxergando tudo isso. Talvez o pastor não enxergue, talvez diáconos, líderes não enxerguem você, mas Deus te enxerga, porque Deus vai aonde o homem não pode ir. Porque Deus vai aonde um homem não pode tocar, aonde um homem não pode chegar. Talvez você tenha lutado, tenha batalhado para se livrar de muitas coisas na sua vida, e ainda assim as pessoas apontam o dedo para você e falam, rapaz, você está muito longe de chegar aonde você tem que chegar. Deus sabe quanto você tem lutado para chegar e para servir ao nome dEle. Deus sabe
de quantas coisas você tem que renunciar e que você já tem renunciado para poder servir ao Senhor. Deus tem visto tudo isso. Deus tem enxergado tudo isso. Esse homem não era do ministério, esse homem não fazia parte daquele grupo, mas ele tinha essa intimidade com Deus. E para encerrar, eu concluo que quando esse reino se move, o verso 43 de Lucas 9 diz: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Quando esse reino se move na nossa vida, nós ficamos estupefatos, maravilhados. Nós ficamos fora de órbita, fora de si. A palavra do salmista diz: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Quando nós estamos diante de um milagre que Deus realiza, que o Senhor realiza, nós ficamos maravilhados, ficamos sem palavras. E é justamente isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer te deixar sem palavras. O Senhor quer tirar e acabar com a tua lógica. Porque às vezes nós acreditamos que Deus pode agir dentro da nossa lógica, da nossa razão, daquilo que daquilo que nós algum dia vimos, daquilo que algum dia nós experimentamos. Mas o Senhor, Ele consegue inverter essa lógica. O Senhor consegue operar no improvável. O Senhor consegue tirar da onde não tem. O Senhor consegue multiplicar aquilo que é pouco, aquilo que não tem nada. O Senhor consegue fazer com que aquilo que está morto reviver. Aonde não tem esperança, aonde dizem para você que já não tem mais saída, aonde dizem para você que já não tem mais solução, é lá que Deus quer operar. É lá que Jesus quer fazer. É lá que o Senhor quer operar o milagre. É nessa situação que Deus quer, é lá mesmo. Quando você olha para a sua família, quando você olha para os seus filhos, quando você olha para o seu marido, para a sua esposa, você olha, não tem jeito. Aí o Senhor fala, tem. É lá que eu quero fazer milagre. É lá que eu quero transformar. Naquela água que você olha que já não tem mais vida. Aquele lugar, talvez seja lá como Mariana, onde já está tudo só lama. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda que a árvore tenha sido cortada, ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Ao cheiro das águas, vai começar a produzir novamente. As águas simbolizam o Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito se move com rios de água viva, começa a haver frutos de novo. Começa a frutificar novamente. Começa a gerar vida de novo. Teu ministério que estava morto já vai começar a ressuscitar. A tua família que estava capenga já vai começar a se levantar de novo. A tua saúde que já não é lá essas coisas, já vai começar a haver uma reabilitação. Porque as águas do Senhor estão se movendo. Porque as águas do Espírito estão se movendo. E o Senhor pergunta quem está disposto a mergulhar nessas águas. Quem está disposto a ir profundo nessas águas. Porque às vezes nós entramos no rio, mas queremos nos molhar só até o tornozelo. Só até aqui está bom, Jesus. Só aqui já é suficiente para mim. É igual aquelas irmãs que vão para a praia e não querem molhar o cabelo, aí fica só lá no rasinho, molhando as canelas. Meu irmão, se você vai para a praia, mergulha logo, vai logo para o fundo, toma logo um caixote. O Senhor quer que você vá para águas profundas. Não se importa com a tua reputação, não se importa se o teu cabelo vai ficar bagunçado.
O Senhor quer te levar para águas profundas. Ministério de louvor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando o reino de Deus se move, nós ficamos maravilhados. Nós ficamos sem palavras. Eu quero ver esse reino se mover na minha vida. Eu quero ser um instrumento para que esse reino cresça, para que esse reino seja engrandecido. Eu quero ser bênção na minha geração. Eu quero fazer a diferença na minha casa. Eu quero fazer a diferença na minha família. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero ser mais um que pode ser contado pelo Senhor. Talvez você tenha entrado aqui hoje e tenha sido ignorado pelos homens, ou esteja sendo ignorado há muito tempo pelas pessoas. Mas o Senhor te quer. O Senhor te quer para Ele. O Senhor quer que você faça parte do reino dEle. Sabe o que isso significa? Significa que nós somos transportados da nossa realidade para uma realidade celestial. Nós somos transportados da nossa tristeza, da nossa dureza do dia a dia, e vamos para um lugar, para uma terra onde mana leite e mel. Somos transportados para o seu reino. Isso significa que as regras que nós vivíamos são diferentes agora. Nós vamos viver as regras daquele outro reino, as leis do outro reino, as ordens do outro reino, e não as ordens do reino a qual nós achávamos que pertencíamos. O Senhor te convida a fazer parte desse reino. O Senhor te convida a fazer parte do reino dos céus. Será que nós podemos ficar de pé? Se você aqui nessa noite escutou essa palavra e você diz: eu quero pertencer ao reino dos céus. Hoje uma irmã veio falar comigo depois do culto da manhã e ela falou, eu falei: irmã, você quer tomar Jesus como o Senhor da sua vida? Ela falou: eu não sei o que isso significa. Talvez essa seja a resposta mais sincera que nós temos ouvido, porque existem pessoas hoje que são crentes, que vêm à igreja, mas que não sabem o que isso significa. E eu orei por aquela irmã, por essa senhora, para que Jesus se revele a ela, para que o reino dos céus se mostre para ela, para que o reino dos céus seja revelado para ela, porque o Senhor, Ele fala que revela a sua vontade, o seu querer aos pequeninos, revela para aqueles que são puros de coração, revela para aqueles que têm sinceridade no coração diante de Deus. É para esses que o Senhor revela. E se você está aqui essa noite e você entendeu, é porque o Senhor te revelou, é porque o Espírito Santo falou com você, é porque o Espírito Santo ministrou o teu coração. Então, se você quer fazer parte desse reino, aí onde você está, levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Se você quer fazer parte do reino dos céus, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia, Jesus. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Oh, Jesus. Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem com teus rios de água viva, Senhor. Vem, Senhor, porque queremos fazer parte do teu reino, Senhor. Queremos, Senhor Deus, mergulhar em águas profundas, Pai. Oh, Senhor.
Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, se você quer fazer parte desse reino, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se você quer mergulhar em águas profundas também, se você está cansado de água nos tornozelos, de água no joelho, sai do seu lugar também, vem aqui à frente. Você que diz, eu quero ir mais profundo, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Eu sei que Deus tem águas mais profundas para mim. Eu sei que Deus quer fazer grandes coisas para mim. Sai do seu lugar, pode vir aqui que eu quero orar por você. Oh, Senhor, Senhor, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, abaixou, me coube a sai, sou em casa, sou as. Oh, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Queremos mergulhar profundo, Pai, nos teus rios, Senhor. Queremos ir além, Senhor. Queremos ir além, Senhor Deus. Oh, Senhor, abassi calabassai, rabanarabassubi aracalabassai, oribassubi de calabassai, minha face, oribassubi assai. Talvez muitas pessoas olhem para você como anônimo, como desconhecido, como alguém que não serve, que é incapaz. Oh, Senhor, mas Deus te olha de maneira diferente. Deus te olha como único. A Bíblia diz que Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sequer da nossa cabeça que não seja da vontade e da permissão do Senhor. A Bíblia diz que antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer. A Bíblia diz que antes de sermos formados no ventre materno, o Senhor já nos conhecia e já sondava o nosso coração. O Senhor te conhece na individualidade, meu irmão. O Senhor sabe o que se passa nos teus pensamentos. Oh, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Oh, Senhor. Eu quero orar por você também que diz: eu sei que Deus tem um propósito comigo. Eu sei que Deus tem um ministério para mim. Eu sei que Deus quer me usar para fazer grandes coisas. Mas por enquanto eu estou esquecido. Você que se acha esquecido, sai do seu lugar também, vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Senhor, oh Jesus, Senhor Deus, aqui nós estamos, Pai, porque cremos num Deus que faz milagres, porque cremos num Deus que faz maravilhas, Senhor, porque cremos num Deus, Pai, que opera, Senhor, fora dos limites dessas paredes, Pai, fora dos limites, Senhor Deus, impostos pelo homem, Pai. O Senhor opera, Senhor Deus, e faz, Senhor Deus, milagres infinitos, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor faz coisas, Senhor Deus, que muitas vezes não entendemos. O Senhor faz coisas, Pai, que muitas vezes nós não compreendemos, Pai. O Senhor faz coisas, Deus querido, que fogem do nosso entendimento. E são essas coisas que eu quero te pedir nessa noite. Eu quero pedir para o Senhor que o Senhor faça o impossível, Pai. O impossível na vida do meu irmão. O impossível na vida da minha irmã. Senhor Deus, a aflição, a dor, Deus, que tem tomado conta, Jesus. Pai, cura nessa hora. Cura, Senhor, e arranca, Pai, o sofrimento no coração, o sofrimento na alma, o sofrimento no corpo, Jesus. Ô Senhor, a dor, Pai, de espírito, Senhor. Cura, Jesus.
Dá um presente, Senhor. Dá um presente, Jesus. Concede um presente, Senhor. Um presente do Senhor, Pai. Receba o presente do Senhor. Receba o presente do Senhor. O Senhor quer nos conceder.